É uma questão 2023, tá? Então, ela é bem recente, essa prova. Acho que o edital ainda está aberto, né? Nem teve o resultado desse concurso, mas a gente tem essa questão já que veio fresquinha pra gente. Então, ó, sobre a dentina secundária, é correto afirmar que é a dentina formada antes da conclusão da formação da coroa. B. Os mesmos odontoblastos que formam a dentina primária permanecem funcionais e produzem a dentina secundária. C. Com o avanço da idade, a deposição da dentina secundária leva a uma diminuição da câmara pulpar. Câmara, né? Pulpar. Com consequente aumento da irrigação e sistema de canais. D. Reduz a suscetibilidade a cáries dentárias, porém aumenta a sensibilidade do dente afetado. Vamos discutir as alternativas, então. Ó, sobre a dentina secundária, então o foco ali dessa questão era a dentina secundária. Então aqui ou você sabe ou você não sabe. Ele não explica mais nada ali no enunciado. Então, é a dentina formada antes da conclusão da formação da coroa, né? E tá errado isso, porque quem é formado antes, ali no momento de formação de coroa, é a dentina primária. Só que ela ainda continua sendo produzida, até mesmo quando a coroa já está completa e a raiz ainda está terminando a sua formação, né? Então, não está certo. A dentina secundária, ela começa a ser produzida depois da completa formação da raiz, né? E a raiz, ela só é formada depois também da completa formação da coroa. Então, a alternativa A está errada por conta disso, tá? B. Os mesmos odontoblastos que formam a dentina primária permanecem funcionais e produzem a dentina secundária, tá? Então, na verdade, essa é a correta. Então, os odontoblastos, eles, igual, né? Quando a gente tem a formação do esmalte, uma vez que o esmalte é formado e exposto na cavidade oral, eu não tenho mais os ameloblastos, que são as células que produzem o esmalte. Essa camada de ameloblasto acaba sofrendo morte celular, né, que chama apoptose. E hoje, por exemplo, quando os nossos dentes já estão completamente, a coroa, né, já está completamente formada e erupcionada, não temos ameloblastos ali no nosso organismo mais, eles só são funcionais na época da odontogênese, né, da amelogênese, que é a formação do esmalte. Mas os odontoblastos, eles permanecem ali, né? Então, eles permanecem formando a dentina secundária. Então, a formação de dentina secundária é um processo que permanente, né? Permanente não, permanente enquanto a gente ainda é vivo, né? Mas enquanto o órgão dentário ainda é vivo, né? Uma vez também que ele tem ali, sofre o tratamento de canal, a pulpectomia, né? Remove-se o tecido pulpar por algum problema, daí eu também já não tenho mais a produção de dentina secundária, acabou, não tem mais odontoblastos, né? Então, ela continua sendo depositada. C. Com o avanço da idade, a deposição de dentina secundária leva a uma diminuição da câmara pulpar, aqui era um A, tá bom? Certo, essa parte da frase. Com consequente aumento da irrigação e sistema de canais. Tá? Então, até a vírgula está certa essa alternativa. O erro está aqui na continuação. Né? Então, ó, com consequente aumento da irrigação e sistema de canais. Então, nesse caso, como eu tenho a diminuição da câmara pulpar, esse dente, ele também diminui o seu tecido conjuntivo, o tecido pulpar, que é o responsável pela irrigação daquele elemento dentário, levar oxigenação, né, levar sangue, enfim, fazer, né, a troca gasosa ali das células. Então, eu tenho a diminuição da irrigação também, né? Então, como consequência da diminuição da câmara pulpar, eu tenho também aqui, no caso, né, seria a diminuição da irrigação dessa região, do sistema de canais também, certo? D. Então, sobre a dentina secundária. A dentina secundária reduz a suscetibilidade a cáries dentárias. Então, assim, se a gente for pensar, né, num paciente mais velho, que tem a dentina mais espessa,
pode ser que demore mais, né, para essa cavidade de cárie acometer a polpa. Mas em relação à suscetibilidade de cárie, a facilidade desse indivíduo de adquirir ali a doença cárie e acabar causando uma cavidade, não tem relação, né? E aqui ainda continua o erro, né? Porém, aumenta a sensibilidade do dente afetado, né? Então, a deposição da dentina secundária, como vai aumentar a espessura da dentina, diminuir o volume da câmara e do conduto radicular, diminui também, né, a possibilidade de sensibilidade dos dentes. Então, se eu pegar, né, um paciente, se eu considerar um paciente idoso e olhar os dentes dele na radiografia, eu vou perceber, né, o estreitamento da câmara pulpar e do conduto radicular, né? Isso faz com que eu tenha uma camada maior de dentina e esse paciente ele tem menos sensibilidade nesse dente. A não ser, né, que eu tenha ali algum problema nesse dente, né? Eu estou considerando uma estrutura íntegra, né? Então, ele não aumenta a sensibilidade, né? A dentina secundária não aumenta a sensibilidade do dente afetado, pelo contrário, tá? Eu tenho uma camada mais espessa, principalmente se eu for considerar uma diferença grande de idade, né? Se eu for comparar um paciente muito jovem e um paciente muito mais velho, né? Então, as crianças, adolescentes, têm essa amplitude de câmara pulpar, de conduto radicular, tendem a ter os dentes mais sensíveis por conta da não completa deposição de dentina ainda, né? Às vezes ainda está, uma criança principalmente, ainda está no processo de formação da raiz, né? Então a gente sabe que nem todos os dentes erupcionados têm a formação da raiz completa, então tem essa questão também. Ainda tem relação com proteção do complexo dentino pulpar. Vamos ler o enunciado e as alternativas. Essa é uma questão de 2017. As proteções do complexo dentino pulpar consistem da aplicação de um ou mais agentes protetores, tanto em tecido dentinário quanto sobre a polpa que sofreu exposição, a fim de manter ou recuperar a vitalidade desses órgãos. Considerando a importância da proteção do complexo dentino pulpar, assinale a alternativa que apresenta um dos requisitos de um material protetor adequado. Então, dentre as alternativas, quais são aquelas que apresentam as características ideais para um material de proteção do complexo dentino pulpar? Alternativa A. Aí aqui essa questão eu tenho que ir lendo e entendendo direitinho as questões e posso assinalar alguns termos específicos ali que podem trazer alguma dúvida ou alguma certeza. Alternativa A. Inibir a formação. Então, o material de proteção adequado, ele precisa inibir a formação de dentina terciária, inibir a formação de dentina terciária ou reparadora nas lesões profundas ou exposições pulpares. B. Desmineralizar parte da dentina descalcificada e ou afetada remanescente nas lesões de rápida evolução. Termo aqui, desmineralizar. Será que desmineralização é algo bom para um dente que já está sofrendo uma lesão de cárie? Vamos lá. C. Inibir o material protetor. Ele deve inibir a formação de uma nova dentina, formação de nova dentina, que é uma barreira mineralizada, nas proteções diretas, curetagens e pulpotomias. Letra D. Evitar a infiltração de elementos tóxicos ou irritantes, constituintes dos materiais restauradores e dos agentes cimentantes para o interior dos canalículos dentinários e polpa. Então, aqui ele está pedindo no enunciado as características ideais, os requisitos de um material protetor adequado. E aqui eu assinalei algumas coisas, né? Então, um material protetor adequado, ele deve inibir a formação de dentina terciária? Não, né? A gente acabou de ver que a dentina terciária, ela é um mecanismo de defesa, né? Para proteger a dentina reparadora, para proteger a polpa
da ameaça da lesão de cárie. Se eu inibir a formação de dentina terciária, pode ser que essa polpa ela não tenha tanta capacidade de produzir dentina terciária, mas quanto mais dentina terciária reparadora eu tiver, melhor, né? Porque mais distante a polpa, né, o tecido pulpar, vai estar ali de uma ameaça ou até mesmo, né, depois do material restaurador, eu vou ter mais resistência. O melhor não é material, né? Mas o melhor protetor para a polpa é a própria dentina terciária. Né? Só que a gente não consegue produzir isso, é o próprio corpo que produz, eu posso induzir isso, né? Então, tá errado a alternativa A, né? Não posso inibir a formação da dentina terciária. Alternativa B, desmineralizar parte da dentina descalcificada, né? Descalcificação é sinônimo de desmineralização. Então, a dentina já está desmineralizada, né, descalcificada, afetada, né, por conta de lesões de rápida evolução, e eu vou causar uma desmineralização maior, vou remover material dessa dentina descalcificada, dessa dentina afetada, não posso remover minerais. Quanto maior quantidade de minerais, melhor para proteção. Então, por isso que a gente utiliza, né, o CIV, é um cimento que vai induzir a remineralização dessa dentina. Então, é bom que essa dentina seja mineralizada, tá? Então, o material protetor, ele não pode desmineralizar a dentina. Então, está errada também. Alternativa C. Inibir a formação de nova dentina, barreira mineralizada, nas proteções diretas, curetagens e pulpotomias. Né? Na verdade, aqui ele está falando, né, que um material protetor não pode, tem que inibir a formação de dentina terciária. Aqui eu estou considerando proteções diretas, né? Então, quando eu tenho exposição pulpar e muitas vezes eu preciso fazer curetagem dessa polpa, pulpotomia, ou seja, remover uma parte da polpa que já está com uma inflamação avançada. Nesses casos, quanto mais dentina terciária eu tiver, é lógico que ali na região da exposição não vou ter, né, produção de dentina terciária, mas o quanto eu tiver ali ao redor de formação de barreira mineralizada, melhor também. Né? Então, eu preciso da formação ainda, né, dessa dentina terciária. A mesma questão ali da alternativa A. Então, está errada essa alternativa. E D, né, evitar a infiltração. Então, um material protetor do complexo dentina-polpa, ele deve evitar a infiltração de elementos tóxicos ou irritantes constituintes dos materiais restauradores e de agentes cimentantes para o interior dos canalículos dentinários e polpa. Então, se eu tenho uma cavidade profunda com pouca espessura de dentina, eu preciso tomar muito cuidado com a substância que eu vou inserir nessa cavidade depois. Seja essa substância um ácido fosfórico, né, que vai causar uma sensibilização da polpa que está muito próxima do preparo cavitário, seja o agente cimentante, material restaurador. Então, assim, né, alguns materiais restauradores, os adesivos, alguns cimentos, né, eles podem podem sensibilizar o tecido pulpar quando eu tenho uma espessura de dentina muito fina. Então, se eu uso um material protetor, uma camada de material protetor do complexo dentina-polpa, eu vou evitar a infiltração desses elementos tóxicos, irritantes, às vezes ácidos, né, nessa região. Então, um material protetor adequado, ele deve sim, né, evitar a infiltração de elementos tóxicos irritantes, né, resultantes ali de materiais restauradores, agentes cimentantes. Então, está correta a alternativa D. Já está aqui, então, né, nossa alternativa. É com relação a tratamento, né? Está escrito assim: é correto afirmar que a pulpotomia. O que é pulpotomia? Isso é conceito, gente. Pulpotomia é a remoção da polpa coronária, preservando-se o filete radicular. É isso. Pulpectomia é a remoção total da polpa coronária e radicular. A pulpotomia
que preserva o filete radicular, é indicado para algumas situações de tratamento, como dentes com risogênese incompleta, de polpa viva, tá? Nos casos de urgência de pulpites irreversíveis, nos casos onde eu quero, por exemplo, trauma, alguns processos de trauma. Então, eu tenho como tratamento a pulpotomia. Eu tiro a polpa coronária. Então, é isso que ele quer colocar aqui para vocês. Ó. É correto afirmar que a pulpotomia, ó, não é pulpecto, é pulpotomia. A letra A, remoção da parte da polpa do dente que fica na coroa dentária, permanecendo a polpa da raiz. Exatamente isso. Letra B, aí ele coloca alguns absurdos para você, né? Retratamento do dente com um conduto que já foi submetido ao tratamento de canal. Não. Remoção do material obturador dentro do canal. Isso é retratamento, né? Ou desobturação. Tratamento de canal de um dente de leite. Não tem nada a ver. Dente de leite ou dente decíduo, até a maneira como eles escrevem, né? É bem popular, né? Porque a gente não fala dente de leite, né? Num conceito técnico, a gente fala dente decíduo. Mas ele coloca aqui, ó, tratamento de dente de leite, né? Não. Pulpotomia, remoção parcial